Olá, tudo bom? Esse é o trabalho da pedagógica para componente curricular na matéria Biologia Celular e das Radiações. Me chamo Rafael e esse grupo é composto também pela Larissa, Fernanda e Amanda. Nesse trabalho, nós apresentaremos a vocês o processo da exocitose, bem como suas funcionalidades. A célula, com todas suas complexidades comprovadas, não para de surpreender. Na borda da célula, nós temos a membrana plasmática, que é uma estrutura celular que está relacionada com o controle do que entra e do que sai da célula. Algumas substâncias entram e saem da célula por difusão, outras por transporte ativo, e alguns produtos necessitam de modificações na membrana. A exocitose é o processo biológico pelo qual uma célula eucariótica viva libera uma substância para o fluido extracelular, seja o fluido que envolve as células de um tecido nos organismos multicelulares, seja para o ambiente aquático por modificação da membrana celular, isto é, sem ser por difusão. A exocitose é o último processo durante a digestão intracelular, sendo encarregada de excretar para o meio extracelular as partículas que não forem digeridas, muito comum em organismos unicelulares. Nos organismos mais complexos, a exocitose também atua na secreção de substâncias produzidas no interior da célula e importantes no meio extracelular, como hormônios e neurotransmissores. No decorrer do trabalho, vocês vão entender melhor. Acompanhe com a gente. Como funciona? O processo de exocitose depende, além do citoesqueleto para deformar a membrana plasmática, do complexo golgiense, que é uma organela celular envolvida nos processos de empacotamento e secreção de grande quantidade de substâncias. Depende também das bombas de cálcio, que são estruturas encarregadas de armazenar e liberar cálcio no interior celular. A exocitose, portanto, assim como a endocitose, é um processo que só ocorre em organismos eucariontes. Entre os produtos da secreção celular estão as proteínas, os lipídios e os polissacarídeos. O processo de secreção se inicia com a produção da substância a ser liberada, geralmente produzida no retículo endoplasmático liso, se for um lipídio, ou no retículo endoplasmático rugoso, se for proteína. As proteínas são sintetizadas pelos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso e liberadas no lúmen, dentro do qual se difundem. Brotam vesículas do retículo endoplasmático rugoso contendo as proteínas sintetizadas. Elas se difundem à face cis do complexo de Golgi, descarregando o conteúdo do lume nas cisternas. As proteínas se difundem no interior das cisternas do complexo e são transferidas de uma cisterna a outra por vesículas, onde podem ainda passar por processos de especificação, como as glicosações, por exemplo, até atingir a face trans. Na face trans, essas proteínas são empacotadas em vesículas através de brotamento. O empacotamento envolve a produção de vesículas chamadas vesículas secretoras, estruturas similares a bolsas ou os fagossomos que contêm em seu interior a substância a ser secretada. É como se fosse uma pilha de prato, fazendo uma analogia onde um prato novo é colocado continuamente no fundo da pilha, face cis, enquanto que o primeiro prato, face trans, é retirado. A dinâmica do complexo de Golgi é ainda complementada por outras vesículas que fazem o transporte inverso, das cisternas trans para as mais cis ou mesmo para o retículo endoplasmático. Com isso, é mantida a identidade bioquímica das várias cisternas apesar da sua progressão contínua através da pilha, permitindo ainda a recuperação de proteínas para o retículo endoplasmático que foram erroneamente transportadas para o complexo de Golgi. Após isso, podem ser imediatamente transportadas na membrana plasmática. Então, a vesícula secretora é transportada do complexo golgiense para a periferia celular com o auxílio do citoesqueleto, que também atuará deformando a membrana plasmática, com a qual se fundem e descarregam o seu conteúdo no meio extracelular. Podem também originar vesículas de secreção ou grânulos de secreção que, por sua vez, podem ficar armazenados no citoplasma à espera do momento adequado para realizar a exocitose. Apesar de parecer um mecanismo simples, uma vesícula não se funde facilmente com a membrana plasmática, pois ambas possuem membrana com carga negativa, portanto, ao se aproximarem, elas se repelem. Esse problema é solucionado pelas interações moleculares mediadas por proteínas conhecidas como proteínas fusogênicas, que garantem a fusão. Vale destacar que,
Para que a exocitose ocorra, normalmente é necessário um aumento na concentração de cálcio no citosol da célula, o que altera a carga presente na membrana plasmática. Portanto, 3 processos de regulação ocorrem durante a exocitose. Aumento da superfície total da membrana plasmática, já que agora além dela há a vesícula secretora agregada. A substância que se encontrava no interior celular agora está no meio extracelular. Portanto, sua concentração intracelular diminui, enquanto que a concentração extracelular aumenta. As proteínas presentes na membrana vesicular se encontram, após a exocitose, na membrana externa celular, sendo um mecanismo para os receptores e transportadores celulares. Tipos de exocitose. Secreção constitutiva. É utilizada para libertar componentes da matriz extracelular ou para transportar proteínas de membrana que precisam ser incorporadas na membrana plasmática. Nesse tipo de exocitose, a vesícula faz parte ou passa a fazer parte da membrana plasmática celular. É um dos principais processos de crescimento celular. As vesículas formadas na face trans do complexo de Golgi são formadas continuamente e imediatamente sofrem a exocitose, sem a necessidade de um estímulo específico. Acontece em todas as células. Secreção regulada. Ocorre a partir de estímulos específicos, como o aumento da concentração de cálcio no citoplasma ou ação de organelas celulares, para que as vesículas que se acumulam próximas à membrana plasmática e que contêm as proteínas armazenadas para a secreção, se fundam à membrana e descarreguem o seu conteúdo no meio extracelular. Acontece em células especializadas em secreção de hormônios e neurotransmissores. A secreção pancreática de insulina no aumento da glicemia é um exemplo de secreção regulada. Agora vamos falar um pouco sobre as sinapses químicas e a exocitose dos neurotransmissores. Já sabemos que as sinapses ocorrem com a geração de um potencial de ação e a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, que vai reagir com as vesículas sinápticas e liberar os neurotransmissores. Mas como que acontece essa reação e como são liberados os neurotransmissores? Para explicar esse processo, vamos começar com a síntese dos neurotransmissores. Os neurotransmissores clássicos, acetilcolina, GABA e glutamato, são sintetizados no próprio citoplasma do terminal pré-sináptico e transportados por proteínas específicas para dentro das vesículas. Após a síntese dos neurotransmissores e seu carregamento para dentro das vesículas, essas vesículas são transportadas pelos microtúbulos do citoesqueleto até chegarem na periferia da célula, onde se aproximam da membrana plasmática, num processo chamado de docking, ou ancoragem. Após a ancoragem, o que acontece é o priming, que é a preparação das vesículas para elas se fusionarem com a membrana e secretarem os neurotransmissores. Aqui a gente consegue ver a membrana da vesícula sináptica e aqui a membrana plasmática do terminal pré-sináptico. E aqui nós temos proteínas intrínsecas dessas membranas chamadas de SNER. No priming, essas proteínas vão se juntar num complexo ternário estável e ligar a membrana a vesícula com a membrana plasmática. Essas proteínas intrínsecas são chamadas de sinaptobrevina, que é a proteína intrínseca da membrana da vesícula, e sintaxina e SNAP25, que são as proteínas intrínsecas da membrana plasmática do terminal pré-sináptico. Mas, depois do priming, o que acontece? Agora, essa vesícula está pronta para se fusionar, está pronta para secretar os neurotransmissores. Mas como que isso vai acontecer? Para isso tem que acontecer o influxo de cálcio pela abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem. E como que essa vesícula vai perceber? O cálcio entrou na célula, agora eu preciso me fusionar com a membrana. Quem vai fazer isso é a proteína intrínseca da membrana da vesícula, chamada sinaptotagamina. Essa é uma proteína muito importante, não só na exocitose, como em todo o processo da sinapse, porque ela é sensora de cálcio, ela é reguladora da formação desse complexo SNER, ela é um peptídeo de fusão. Então, quando acontece o influxo de cálcio, a sinaptotagamina, ela sente esse cálcio entrando, ela vai
coordenar a fusão entre a vesícula e a membrana plasmática, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica, no processo de fusão. Depois do processo de fusão, ainda não acabou. Após o processo de liberação dos neurotransmissores, essa membrana da vesícula, junto com as proteínas intrínsecas da vesícula, elas não passam a pertencer à membrana plasmática da célula, como acontece em outros tipos de exocitose. Durante a exocitose dos neurotransmissores, essas proteínas e essa parte da membrana vesicular, elas são endocitadas num processo mediado por clatrina para serem recicladas e selecionadas para formarem uma nova vesícula, que vai ser novamente carregada com neurotransmissores e seguir para uma nova exocitose. Aplicações biomédicas exocitose. A exocitose está presente no nosso organismo, como dito anteriormente, e é um processo de liberação de substâncias no meio extracelular. Essa liberação de substâncias age de diversas formas e pode, além de explicar alguns processos, mediar pesquisas que a utilizem como mediadora ou que faça parte do processo-chave. Nós iremos trazer algumas pesquisas de aplicações biomédicas em relação à exocitose. Efeito da toxina PHTX34 do veneno de Phoneotria nigriventer na concentração intracelular de cálcio e na exocitose em sinaptossomas. Nesse primeiro artigo que estaremos analisando, os pesquisadores investigaram a ação de substâncias presentes no veneno de uma aranha brasileira, a Phoneotria nigriventer, mais conhecida como aranha armadeira, e como essa interfere nas neurotransmissões. No caso, a ação dessa toxina demonstrou uma alteração nas interações intracelulares de terminais nervosos. Foi investigado como a exocitose de vesículas estaria reagindo e foi constatado que essa substância reduziu a exocitose significativamente. Nas exocitoses de vesículas sinápticas, em sinaptossomas induzidas por KCl, assim como interferiu no controle de entrada de cálcio. A entrada de cálcio e a sua concentração estão intrinsecamente ligadas na indução da exocitose em vesículas sinápticas e a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Nesta pesquisa, foi utilizado um fluorímetro e um espectrofluorímetro como principais equipamentos para o ensaio de exocitose de vesículas sinápticas. Os marcadores FM, FM210, em comum com indicadores fluorescentes de cálcio, são utilizados como indicadores de exocitose e ajudam a monitorá-la. O ciclo das vesículas sinápticas são preparadas para serem monitoradas em uma ordem onde, primeiramente, o marcador FM, que está no meio externo, se liga à membrana extracelular. Após a estimulação e o início da exocitose, existe um funcionamento da membrana da vesícula com a membrana celular. Então, o FMM se liga à membrana que está realizando a exocitose. Após isso, existe um processo para lavar o excesso de FM que não foram internalizados e as vesículas endocíticas que foram formadas podem ser desmarcadas por mais uma estimulação do processo anterior. Nessa imagem, podemos ver o monitoramento do ciclo de vesículas sinápticas por FM210. No A, a marcação da membrana do terminal pré-sináptico com FM210 adicionada ao meio externo, a membrana recebeu um estímulo despolarizante na presença do FM210. No B, uma breve lavagem remove as moléculas de FM que não foram internalizadas. No C, uma breve lavagem, um segundo ciclo de exocitose induzido por estímulos despolarizantes resulta na liberação da sonda que foi internalizada durante a endocitose. Esse estudo demonstrou que essa toxina pode ser utilizada com aplicações farmacológicas justamente por conta dessa ação inibitória, em canais de cálcio e na exocitose sináptica. Essa substância ainda poderia ser eficaz em controlar a morte neuronal em organismos com isquemia cerebral. A importância da exocitose de lisossomos durante a invasão de células deficientes em LAMP por amastigotas extracelulares de Trypanosoma cruzi. Na presente pesquisa, avaliou-se o papel de algumas proteínas LAMP de lisossomos quando o organismo é infectado por amastigotas de Trypanosoma cruzi. Foram introduzidos fibroblastos nocaute nessas proteínas para analisar como estas reagiriam. Amastigotas são formas arredondadas com cinetoplastos
em forma de barra ou bastão, na região anterior ao núcleo, com um flagelo curto. A pesquisa também visou explicar a maior permissividade à invasão do Trypanosoma cruzi em determinados tipos celulares, sendo a taxa de exocitose de lisossomos avaliada para chegar a tal conclusão de que maiores taxas de exocitose lisossômica indicavam maiores taxas de infecção. Ainda nessa pesquisa, foi identificado que em algumas células as mastigotas de Trypanosoma cruzi foram prevalecidas com o processo de exocitose de lisossomos, servindo como coadjuvante para o sítio de internalização do parasita. A pesquisa tomou outras conclusões importantes também, mas estaremos focando na parte da exocitose de lisossomos. Essa exocitose de lisossomos é dependente de níveis de cálcio, ATP e temperatura dependente. O Trypanosoma cruzi necessita residir dentro de vacúolos com características lisossomais, por conta da atividade proteica presente que auxilia na disseminação desse protozoário. No caso dessa infecção, os anticorpos e a diminuição da exocitase em algumas células diminuem a sua susceptibilidade à invasão do Trypanosoma cruzi. Após os eventos iniciais, pode haver a exocitose de lisossomos para o local de invasão dos parasitas, como mostrado em A. Neste caso, os parasitas recém-internalizados se encontram em vacúolos com características lisossomais, como mostrado em B. Alternativamente, os parasitas podem entrar na célula em vacúolos que não possuem características de lisossomos, finalmente mostrado em C. Concluiu-se então que a exocitose de lisossomos é muito importante no processo de infecção por mastigota de Trypanosoma cruzi. Ainda nessa pesquisa foram realizados diversos testes e tratamentos para analisar e identificar o comportamento que a exocitose interferia em relação à infecção pelo protozoário. Foram utilizados reagentes para identificar mudanças que pudessem ocorrer nesses processos. Mecanismos de sinalização para o processo de exocitose em células beta-pancreáticas. Por último, iremos abordar uma pesquisa que ainda está em seu estágio inicial, sendo sediada pela FAPESP, como uma bolsa na área de ciências biológicas. Basicamente, essa bolsa estará sediando uma pesquisa que irá estudar sobre o processo de secreção de insulina e em como ocorre a sinalização, recrutamento, atracamento e fusão de grânulos insulínicos, que foram exocitados e, consequentemente, se fusionarão à membrana plasmática. A pesquisa possui hipóteses que irão analisar as áreas adjacentes à membrana plasmática, com uma técnica de microscopia de campo evanescente. Esse tipo de microscopia é mais frequentemente usado em microscopias de fluorescência que necessitam de um método de resolução maior e comparativamente mais simples e barato que outros tipos. A exocitose será acompanhada ao decorrer de sua expressão em células pancreáticas através de uma proteína quimérica fluorescente, não especificada no resumo. Eles estarão visando o entendimento desses possíveis fatores que determinam e ordenam a secreção de insulina no contexto da exocitose. Estas são as nossas referências que foram utilizadas para realizar o nosso trabalho. E muito obrigada!